mais velho, está correspondente a reconhecer. Empatia que faz a diferença em relação a outros países. Qual é a diferença brasileira? Em primeiro lugar, o fato de nós falarmos a mesma língua. E mais do que falarmos a mesma língua, de nós comungarmos da mesma cultura, termos uma identidade que possui muitos traços comuns. São apenas 500 anos de história, de laços de família, de uma economia comum, compartida. Eu costumo dizer, cada vez que converso com os amigos angolanos, que nunca se aplicou tão bem o "estamos juntos", que eles costumam usar quase como uma saudação, como no caso de Brasil e Angola. E costumo acrescentar que estamos juntos há 500 anos. E o mais importante é que vamos estar juntos por outros 500, 1.000, 1.500, para todo sempre. Porque simplesmente somos vizinhos, e muito bons vizinhos. Assim como nós temos vizinhos de porta, nós também temos vizinhos de janela. Eles são os nossos vizinhos de enfrente, do outro lado do mar. Mas ainda há muito a ser feito. E é fundamental saber que do outro lado do Atlântico, mesmo à frente do Brasil, mesmo à frente, né, existe um país que tem muita ligação com o Brasil. Mas esta ligação não é recíproca, de facto. Angola conhece muito mais o Brasil e olha muito mais para o Brasil do que o Brasil para Angola. Costumo dizer que Angola foi colonizada até a independência do Brasil pelo Brasil. Só depois é que foi colonizada por Portugal, mais tarde. Mas, portanto, dessa altura dessa influência, a influência brasileira era muito grande. Havia uma relação muito grande. As grandes famílias de Luanda, sobretudo, e da costa, essas famílias estavam todas muito ligadas ao Brasil. E, portanto, ficou. Por exemplo, na questão da literatura, havia o regime de Salazar, portanto, e depois Caetano, antes da independência de Angola, havia uma ditadura em Portugal. Os livros brasileiros chegavam muito dificilmente a Portugal, mas chegavam facilmente a Angola. Eu, quando fui estudar para Portugal, porque aqui não havia universidade, né, fiz aqui, portanto, o ensino secundário todo, e depois fui para Portugal. E quando cheguei a Portugal, eu tinha lido Jorge Amado, conhecia Guimarães Rosa, conhecia Gélis do Rego e o Graciliano Ramos. As boas relações entre os dois países facilitam o trabalho dos brasileiros. Por exemplo, pela primeira vez, o economista-chefe do Banco Mundial para Angola é um brasileiro. O mineiro Ricardo Gazel acabou de completar 1 ano no cargo. Uma das razões que o Banco Mundial resolveu trazer a posição de economista-chefe para Angola, de Washington para Luanda, a posição ser locada aqui, foi exatamente isso, para ter um engajamento maior com o governo angolano. E eu acredito que a escolha, eu fiz um concurso, eu acredito que a escolha de um brasileiro passava muito por aí. Claro que nós temos uma proximidade cultural, uma interseção cultural muito larga, muito grande, e que acaba favorecendo essa relação. A gente tem um jeitinho brasileiro, que a gente vai, conversa, é bem diferente, isso ajuda muito. Acredito que nenhuma outra, nem mesmo os portugueses, conseguem ter essa empatia cultural que nós temos com os angolanos. E o fato de ter um brasileiro num cargo tão importante, será que melhora a imagem do Banco Mundial em Angola? Obviamente, as pessoas me veem como representante do Banco Mundial, né? Eu trabalho para a instituição. Mas essa questão do brasileiro, ela ameniza muito essa relação. Muito diferente se fosse, por exemplo, um americano que estivesse aqui como economista-chefe. Essa sensação se repete em outras áreas. Ana Constantino é especialista na correção de dentes. Quando chegou aqui há 4 anos, Ana só passava 1 semana por mês em Luanda. Agora, fica 3 meses em Angola e 15 dias no Brasil. No começo era o sonho de consumo dos brasileiros, né? De trabalhar aqui 1 semana e passar 3 semanas no Brasil. Isso foi mudando em razão do aumento de trabalho. O trabalho foi sendo conhecido, as pessoas deixaram de sair daqui para colocar aparelho em outro país e a continuação é sempre mais complicado. E foi ficando conhecido e o trabalho foi aumentando. Pelo trabalho que se realiza aqui, o profissional recebe mais do que receberia no Brasil trabalhando a mesma quantidade de horas? Sim, recebe e tem campo para trabalhar sério. Daqui a pouco você vai ver o que atrai vários brasileiros a Angola.